Lições Bíblicas CPAD. Adultos. Quarto trimestre de 2022. Tema do trimestre: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Comentarista: Pastor Ezequias Soares. Data: dia 13 de novembro de 2022. Lição 7. A responsabilidade é individual. Palavra-chave: responsabilidade. Classe Daniel, AD Central. Texto áureo: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Leitura bíblica em classe. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 ao 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes, que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi, agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Os objetivos da lição: primeiro, explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. Terceiro, pontuar a reação de Israel. Introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém, também, entre os exilados de Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Tópico 1. Sobre a máxima usada em Israel. Sinopse I. A máxima popular "os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram" remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. 1. Uma máxima equivocada. O ditado popular "os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram" se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais, veja a expressão "daqueles que me aborrecem". É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. 2. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 a 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. 3. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária.
Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Tópico 2. Sobre a salvação para todos os seres humanos. Sinopse 2. O ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. 1. A esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca, e nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. 2. Refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. 3. Duas situações. O profeta explica, com clareza, os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada, e se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas, se pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Tópico 3. Sobre a reação de Israel. Sinopse 3. A acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus, de injustiça, se reverte contra eles mesmos. 1. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta, trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e os do povo, torcidos. 2. Sobre a justiça. Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara, com todas as letras, que somente Deus é justo. Considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição, Deus é um juiz justo. 3. O arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador quanto mais vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque a tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Conclusão. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da Igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Amém.
Lições Bíblicas CPAD. Adultos. Quarto trimestre de 2022. Tema do trimestre: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Comentarista: Pastor Ezequias Soares. Data: dia 13 de novembro de 2022. Lição 7. A responsabilidade é individual. Palavra-chave: responsabilidade. Classe Daniel, AD Central. Texto áureo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Leitura bíblica em classe. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 ao 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes, que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi, agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Os objetivos da lição: primeiro, explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. Terceiro, pontuar a reação de Israel. Introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém, também, entre os exilados de Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Tópico 1. Sobre a máxima usada em Israel. Sinopse I. A máxima popular "os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram" remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. 1. Uma máxima equivocada. O ditado popular "os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram" se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão "daqueles que me aborrecem". É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. 2. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 a 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. 3. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo,
essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Tópico 2. Sobre a salvação para todos os seres humanos. Sinopse 2. O ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. 1. A esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca, e nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. 2. Refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. 3. Duas situações. O profeta explica, com clareza, os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada, e se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas, se pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Tópico 3. Sobre a reação de Israel. Sinopse 3. A acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus, de injustiça, se reverte contra eles mesmos. 1. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta, trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e os do povo, torcidos. 2. Sobre a justiça. Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara, com todas as letras, que somente Deus é justo. Considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição, Deus é um juiz justo. 3. O arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador quanto mais vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque a tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Conclusão. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da Igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Amém.